Vocês preferem viver sem música ou sem filme? Nossa, difícil. A gente tem feito umas perguntas meio difíceis ultimamente, né? Tipo, meio Então. reflexivas, assim. Eu acho que pra mim, eu não conseguiria viver sem música. Eu ia perguntar, se nos filmes tivessem música, É isso aí. tudo bem. Não, não pode. Sem trilha Música, sonora. Aí eu vivo bem. Aí então sem filme, eu prefiro a música. É porque, tipo, filme, assim, se fosse série, talvez eu pensasse um pouco mais, mas, tipo, filme acaba que eu não vejo tanto, assim, mas música todos os dias, todas as horas eu tô ouvindo música, então é. Ah, não. Ai, que triste. Prefiro não viver. Nossa, trágico. Acabou! Não dá mais. É. Não, vai ter que ser sem filme mesmo, porque senão como que eu vou corrigir todas as tarefas que eu tenho que corrigir? Então é isso, música, a gente tá estressado, uma musiquinha, tá feliz, tá Quem triste. nunca tem que corrigir tarefa da escola ouvindo a trilha sonora da The Tiki Room, para? Nossa Senhora. Coragem, Você aí sempre você vai queria ficar ver sem mais música. estressada, né? Olá, Ai. gente, tudo bem? Oi, Alô, gente. Eu sou a Fernanda Sou o Gustavo. Débora. e a gente está de volta para mais um podcast especial. Porque aqui todos os podcasts são especiais. Exato. E todo mundo é E especial. hoje a gente vai falar do quê? Bom, a gente vai ficar, ó, eu já dando spoiler de novo, a gente vai falar sobre lugares que vocês podem ficar na Disney. Mas mais especificamente os hotéis da Disney. Mais especificamente os hotéis mais baratos da Disney. Exato! Mais especificamente, não, mentira, não tem mais específico. Não tem muito mais que isso. Também conhecido como os Value Resorts. Ou velhos, né? Porque assim, tipo ancião, porque toda vez que a gente fala velho, a pessoa fica, oi? Como Oi? assim? Idoso, mais respeito, por favor, mentira. É. Não, mas, gente, os value resorts não tem nada a ver com velho, necessariamente. Eles são, até alguns dos mais novos, né? São alguns dos value, na Sim. verdade. E são os hotéis que tendem a ser um pouco mais populares, né? Então, eles recebem o maior número de pessoas, geralmente, justamente pelos valores que eles cobram. Uhum. Tanto que, na verdade, a gente pode pensar e falar assim, que, na verdade, eles são os hotéis mais baratos da Disney, mas, que nem o Gus falou, mais barato não necessariamente quer dizer que é o equivale ao nosso mais barato. Para mim, eu diria que é mais ou menos como se fosse talvez um hotel 2 estrelas a 3 estrelas, não sei quanto a você. Não, eu diria 3 estrelas. 3 estrelas, Sim. né, comparado aos do Brasil. Sim, Exato. sim. Eles são ótimos, né? A gente vai falar um pouco das coisas que eles têm inclusa na sua hospedagem, e tem muita coisa inclusa, então, por um valor de um hotel value, é tipo, assim, tem muita coisa que você pode fazer, e os quartos são super confortáveis também, e é aquela coisa, né? A qualidade Disney de tudo que a gente vê nos Exato. parques também é refletido em qualquer hotel que vocês possam ficar, e isso não seria diferente nesses hotéis mais em conta, né? Mais econômicos. Menos caros. Exato. Essa é a palavra certa. Eu acho que os caras, porque assim, comparando, a gente sabe, né? Tipo, em Orlando tem muita opção de hotel e tem várias opções de Airbnb, de outras coisas que vocês podem ficar. E os hotéis da Disney tendem a não ser tão em conta comparado a outros, né, gente? E para quem está se hospedando dentro dos próprios Estados Unidos, não é porque a gente é brasileiro e a gente considera ele caro. Ele é um hotel que ele já é menos, até um certo ponto, menos acessível para todas as pessoas, para os americanos em si também. Sim, público no geral. Não, assim, não é que não fica muito, né? Mas as pessoas geralmente optam por ficar fora, porque elas pagam um pouco mais barato, enfim, conseguem gastar com outras coisas, né? Porque mesmo é isso, americano, os hotéis começam o quê? $90 a noite, dependendo da época. E $90 a noite não é barato para todo mundo. Pra gente, hoje é um absurdo, né? Com o dólar, o valor que tá. Para os americanos também é quase assim, você consegue encontrar hotel lá, o quê? A $50 por noite. Então é quase o dobro, né? Se pesquisar muito, talvez 29, dependendo da época do ano.
Então, já Então, consegui ficar quando eu fui com a minha família, enfim, por 20, $30 a noite. Mas é aquela coisa também, né? Além do serviço Disney, realmente tem bastante coisa que vale a pena você estar pagando esse valor, se for meio que da sua preferência você ter acesso a esses benefícios, né? Como você uhum. está dentro da propriedade em si, então você vai ter transporte para os parques, você tem todo o serviço de qualidade Disney ali. Você tem as Magic Bands também, geralmente quando você faz hospedagem. Eu vi que algumas coisas estavam mudando em relação a isso, mas acho que não oficialmente. Eles não, pelo que eu vi, não vai ter mais Magic Band se você for ficar em hotel. Vai Então, ser, acho que o cartãozinho normal, mas as Magic Bands não vão estar mais inclusas Sabe? na sua hospedagem, né? sim, é aquilo. Então, estando incluso ou não, é bacana o fato de que a Magic Band abre a porta do seu quarto, né? Então, se você quiser comprar uma, ou se você já tiver uma, você Eu te- conectar tudo, né, na sua reserva do My Disney Experience, que é o aplicativo da Disney, você consegue ter acesso e abrir a porta do seu quarto, por exemplo, com isso, fora todos os outros benefícios. Sim, é. Mas eu acho que isso é o de menos, assim, né? Se pensar Magic Band, mas é mais tudo isso de. Eu acho que uma coisa, de certa forma, eu não sei o que vocês pensam, mas compensa muito. Hoje o estacionamento da Disney tá o quê? $28, se eu não me engano, né? Mais ou menos, tá beirando os 30. E então, se você for pro parque e pagar $28 toda vez, talvez compense mais você pegar um ônibus que sai de lá, que chega mais rápido, que é mais próximo à entrada e que compense nesse sentido, né? E fora que Então, lidar com o estacionamento e sair, esperar e lembrar aonde você estacionou seu carro, fora já tá pagando hotel, eu já acho sim. bem oneroso. Ainda Sim, mais saindo do Magic Kingdom, por exemplo, que você tem que pegar o monotrilho, não sei, sabe? Tem suas vantagens, muitas vantagens, eu acho. sim. E não só isso, acho que entrando um pouco nessa parte do My Disney Experience também, né? Você ficar no hotel da Disney, você tem um período maior para poder reservar os seus Fast Pass, por exemplo. Uhum, Então, você já tendo o seu ingresso da Disney e tendo uma reserva, você vai ter 30 dias a mais do que você teria normalmente para poder marcar o seu Fast Pass. Então, é outro sim, benefício também que você tem juntamente com originalmente. os outros. Isso. Só lembrando Originalmente são 30 dias, né, para marcar o Fast Pass e você tendo no hotel, você consegue 60 dias, o que, assim, é muito mais fácil para você marcar qualquer Fast Pass para as rides para as atrações concorridas, né, que muita gente não consegue. Exato, fora as Extra Magic Hours também, né, que é um benefício exclusivo dos hotéis da Disney, que são Uhum, as meio que horas extras que você ganha em alguns dias nos parques. Então, por exemplo, você pode. Tudo é de acordo com o calendário e não é oficialmente sempre vai ser naquele dia, naquele horário, né? Então sempre olhem o calendário. Mas, por exemplo, você pode ter a chance de ficar 2 horas a mais depois que o Magic Kingdom, por exemplo, fechar com um parque uhum. só para pessoas que estão hospedadas em hotéis da Disney. Então, é um outro Mas isso eles benefício. estavam expandindo também, né? Eles estavam fazendo um teste com alguns hotéis ali da região do Disney sim, Springs, Hum. Hilton e a tal. parte que eles estavam tendo acesso também. Então. Todos eles meio que, que nem tipo o Sony Dolphin também, eles meio que ganham o acesso, mas são só hotéis da Disney ou meio que sponsored da Disney, né? Que Sim, são que são super autorizados. próximos, né? Isso, Uhum. então todos Outra meio que coisa que dentro da vale propriedade. ressaltar é que a gente está falando de Fast Pass, a gente está falando de Extra Medical Hours, mas nesse momento da gravação de podcast ainda estamos lidando com um mundo pandêmico em que a realidade de operação da Disney está levemente diferente. Então, se Sim, vocês Uhum. forem pesquisar a viagem de vocês agora, prestem bastante atenção ao site da Disney, as orientações da Disney, porque a gente está dando como um todo, quando tudo está normal, que nesse momento as coisas sofreram algumas alterações, Algumas muitas, né? algumas muitas, exato, mas exato. algumas Sim. podem permanecer depois de tudo isso, podem todas desaparecer, eles podem mudar completamente o modo de operação deles. Então, assim, gente, a gente está falando pela nossa experiência e pelo que a gente sabe que está acontecendo, mas a gente está fazendo de um modo mais geral, como um todo, não só mediante pandemia também, tá? Sim, exato. Porque tem aquelas coisas, né? Eu acredito que algumas coisas vão permanecer,
com as novas reservas surgindo, mas algumas coisas vão ser alteradas, que a gente está dizendo mesmo, né? Mas acho que são benefícios ainda assim, até que... Então, a Fastpass no geral não tá acontecendo, eles cancelaram todos os Fastpass e, enfim, tem todos os... Agora só os hotéis de VCs que estão abrindo para reserva, mas não vamos entrar tanto nisso, é só imaginando que você vai marcar a sua viagem para 2021 e que as coisas vão continuar iguais. Então a gente está falando do ponto de vista de coisas que eram oferecidas e que a gente não tem total certeza que vão continuar, mas a gente imagina que vai ter benefícios, né? Por exemplo, o transporte não vai deixar de ser, todas as outras coisas que vai falar são benefícios que permanecem, tá, gente? Sim, e outro, em falar em transporte, também, além de transporte para os parques, o muito legal é o transporte do aeroporto, né? Então, você ficando no hotel da Disney, você já tira essa preocupação da sua cabeça, porque você consegue marcar um ônibus exclusivo da Disney para te levar do aeroporto de Orlando direto para o seu hotel e do seu hotel na volta direto para o aeroporto de Orlando, que é muito, tipo, salva vidas, assim. Nossa, ajuda demais, né? Sim. Só de você não ter que pagar o Uber, né? Isso. O Magical Express já salva bastante vidas, então só de o dinheiro que você pagaria provavelmente num Uber que coubesse você e a sua família inteira. Com mão de mala. Exato, e dor de cabeça e disso tudo já compensa provavelmente mais 1 ou 2 noites aí no hotel. Porque eu lembro que o shuttle do Mears era tipo $30 para ir para algum lugar, né? Por pessoa. Sim, por pessoa. Então, a família de 4. Exato. Então, A parte do Uber e do Lyft, porque para Orlando, uma coisa que acontece com o Uber e Lyft, a gente vai entrar nesse quesito, desculpa, mas é que para não dar muita treta com os taxistas, é um valor tabelado, então é como se você estivesse pagando a versão do Uber Black só por estar no aeroporto de Orlando. Então, assim, a sua corrida, no mínimo, por mais próxima que ela seja, ela vai custar pelo menos uns $40. Exato. Então, isso imaginando também que se você só precisar de um carro, enfim, tem todas as coisas. Tem então, mil questões, né? Voltando aos nossos... Resumindo, tem benefícios interessantes. Então, acho que vale a pena não geral, assim, isso não é só dos hotéis value ou só de hotéis, tipo, moderate, enfim, são de todos os hotéis da Disney, você vai ter esse benefício incluso com a sua reserva. Sim. Então, vocês querem começar a falar dos hotéis? A gente pode começar com os All-Stars? Sim, acho que... Os clássicos All-Stars, All-Stars são, tipo, o clássico quando você pensa em hotel econômico da Disney, né? Tipo, eu acho que é o padrão. Então, na verdade, o All-Star é o mais antigo e é o que todo mundo pensa mesmo como o mais barato padrão. Ele é dividido em 3, o Sports, o Music e o Movie. Assim, extremamente grande, é gigante aquele lugar. Exato. Então, assim, é um complexo de 3 hotéis, para falar a verdade. Parar para avaliar, porque cada tema tem sua própria recepção, tem seu próprio número de quartos. Então. É tudo separado, eles só ficam juntos. Ficam juntos na mesma área, né? Mas, assim, é uma coisa extensa, é uma entrada extensa que, aí, primeiro, é bizarro, assim, você vê o tamanho, você fica, meu Deus, é muita coisa. Exato. E eles são literalmente por ordem de idade deles, por curiosidade. O Sports é o mais antigo, o Movies é o do meio, e o caçula do grupo é o Movies. Music. E vale a pena falar que recentemente a Disney tem passado desde 2017 um período grande de reforma por esses 3 hotéis. Então, assim, quartos que eram mais ou menos 10 anos não são mais os mesmos. Os quartos estão completamente repaginados, reformados, atualizados. Então, assim, não é porque é um hotel antigo, por assim dizer. Antigo entre aspas, né? Que não é um hotel formado, bem cuidado. Os quartos estão lindos, gente. Sim, os quartos estão todos renovadinhos também. Eu fiquei recentemente lá. Tá tudo até mais clarinho. Sim. E, tipo, eles são muito, assim, eles são muito conhecidos por receber grupos grandes, né? Principalmente de turismo. E porque realmente é um local, assim, que é bem receptivo para isso. As piscinas são gigantescas também. Tem muita área de lazer para a família inteira.
Então, é um hotel, assim, que eu acho que é muito indicado se você está viajando com família, sabe? Eu acho que dependendo se você está procurando um hotel mais econômico, mas eu acho que varia um pouco também da época do ano, né? Porque ele Eu já tem... peguei pop mais barato que o Eu All já peguei o Stars, Art mais World of barato. Animation, eu peguei vários hotéis mais baratos que esse, porque acho que é temporada de grupo, é exatamente isso. Sim, exato. Fora que, assim, a experiência de você estar hospedado com a sua família com 1 milhão de adolescentes de 15 anos gritando no seu ouvido, é meio... É muito interessante. Já estive no lado dos dois lados, então acho que é muito uma coisa a se pensar, só uma dica, assim, pra vocês saberem, mas fora isso, os All-Stars em si, eles são super bem equipados, né? Eles têm a curiosidade da praça de alimentação também, né? Sim. Mas o legal é que ele, na verdade, fica no terreno do Animal Kingdom, né? No território do Animal Kingdom, é um pouquinho mais afastado, então não tem muita coisa em volta. Acho que a única coisa boa que compensa é que tem o McDonald's logo de frente. Sim. É o McDonald's mais caro de Orlando, tá, gente? Mas ele foi totalmente renovado agora, ele tem uns painéis solares, ele tá, tipo, incrível também. Não é ele que é o maior de Orlando? Não tem um negócio Não, eu ia falar a mesma coisa, mas é Downtown, né? Ele fica perto do Universal, Todo mundo fala, nossa, o maior McDonald's do mundo. Não é esse. Eu sabia que não era do mundo, mas... Outra coisa que vale a pena falar também é que normalmente o formato de um quarto de hotel da Disney, gente, eles são 2 camas queen que dormem de 2 a 4 pessoas, basicamente. Hoje em dia os quartos são uma cama queen e uma cama que é aquela que cai da parede. Eu não sei falar o nome disso em português. Bunk bed, também não, é uma bunk bed. Não chega a ser um beliche porque ele sai do teto. Tipo, ele fica fechado e aí você abre um negócio e ele cai, assim. A cama tipo cai, não é um cama beliche. colapsável. É um beliche, mas é um beliche diferente. Isso. Entendi. E que dorme mais 2 pessoas. Mas, de qualquer forma, por exemplo, se você está num grupo de 6 pessoas, o Music, por exemplo, é um hotel que ele tem uma coisa que chama Family Suite, que é o quarto um pouquinho maior, em que o sofá vira um sofá-cama que comporta 6 pessoas. Então, também tem essa opção legal, que eles conseguem acomodar a sua família um pouquinho maior, sem ter que adquirir um quarto extra, tá? E todos os 3 All-Stars, eles possuem, na verdade, 2 piscinas cada um. Eles possuem a piscina principal e uma piscina mais afastada, que é a Quiet Pool deles, que eles chamam de piscina mais calma. Assim. Falar isso antes. E é legal também falar o modelo da praça da alimentação, né? Que, assim, os velhos, em geral, eles têm uma praça de alimentação. Assim, os outros não têm, os outros têm restaurante, você entra no food court na praça, né? E você tem as opções de comida fast food, né? Então você escolhe o que eu particularmente não gosto muito. Não sei vocês. Varia um pouco o cardápio. O cardápio dos hotéis velho, eles têm variado bastante, exatamente para tentar agradar um pouco mais o público. Então eles têm diversificado mais, eles assim, dependendo da época do ano, muda um pouquinho. Sim. Acho que o mais legal, na verdade, da praça de alimentação é porque realmente é aquele sentimento de praça de alimentação, porque você chega e você tem, tipo, várias opções de quiosquezinhos, sabe? Então não é só um restaurante no hotel. Você entra num lugar grande de comida e você tem, tipo, 4 opções e cada opção vai ser um estilo diferente de comida. Então, assim, meio que agrada a todos os gostos. Não é, tipo, a melhor comida do mundo, mas tem várias opções, sabe? Nesse sentido que eu digo, assim, não é a comida mais temperada, é uma coisa bem fast food, okzão mesmo. Mas é legal isso, porque eles têm opção. Ótimo. Mas... tem fruta, tem leite, tem várias coisas assim de comida rápida mesmo, lanche embalado para você comprar. Então isso é bem interessante. Sim, acho que é importante até dizer também, só antes da gente... Não é incluso o café da manhã ou nenhuma refeição no hotel. A gente, assim, brasileiro no geral, a gente é culturalmente muito mal acostumado a comprar reservas de hotel que vem com café da manhã incluso. E as pessoas ficam meio chocadas que os da Disney não tem, mas não são só os da Disney no geral. Estados Unidos no geral, né? Estados Unidos não tem café ou nenhuma refeição inclusa. Geralmente é raro você achar incluso. Ou se tiver, tipo,
um pão com a gelé embalada e eles chamam isso de café da manhã. Sim. Então, Cal ainda por cima, tá? Exato. e um cafezinho ali bem, aquele chafé e tudo bem. Mas só queria acrescentar isso, porque a gente tá falando a beça que a pessoa vai achar que vai andar lá na praça de E comer alimentação pra por caramba, né? tudo e vai, tipo, você tem que pagar isso agora, como que funciona? Uhum. Sim. Então, assim, também é normal para eles, os quartos todos tem um frigobarzinho pequenininho, vazio também, Uhum. mas que você consegue comprar as coisas no mercado e levar para dentro do quarto, consumir seu próprio café da manhã dentro do quarto, exatamente porque é comum também as pessoas não quererem usar a praça de alimentação, a food court do hotel, exatamente Uhum. o preço, que também não vai ser dos mais em conta, mas não é muito caro. Ou então sair para tomar o café da manhã em outro lugar antes de ir pro parque. McDonald's, aquelas. Mentira. Eu amo o café da manhã do McDonald's. Mas sim, acho que é isso, né? Dos All Stars, tipo, no Sim. geral, são hotéis O que pode dar para falar também é que, assim, em casos de emergência, a lojinha do hotel também traz algumas coisas básicas, além de mercadoria de tipo lembrancinha. Eles têm alguns medicamentos, eles também vão ter um pouquinho de comida de emergência, tipo um pão de forma, um leite, um suco, que você pode levar para dentro do quarto. Recepção é 24 horas. Sim, acho que isso são em todos eles, né, na verdade, então, Isso que eu ia falar, acho que são em sim, todos, é meio padrão assim, de todos os hotéis. Da Disney, pelo menos todas as coisa lojinhas têm essa coisa. E uma coisa que o All Star tem é que, apesar da food court fechar, tá bom? O food court fecha, gente. Sim. Eles têm o Sim, serviço todos eles fecham, né? Sim. Eles têm o serviço de entregar pizza no quarto para vocês, ou você retirar. Então, uma pizza fica aberta até um pouquinho mais tarde. Não é das piores pizzas. É pizza da Disney no geral, não. Mas, enfim, tem pepperoni, é isso. Mas você come no parque. É mesmo que você come no parque. Sim. Acho que funciona até geralmente, pelo menos no verão, em julho, funcionava até umas 11 e a food court fechava tipo 8, 9. E é meio que salva quando você volta um pouco mais tarde dos parques, enfim. Então é uma opção boa. Uhum. Sim. Eles também, de geral, de todos os hotéis, tem salva-vidas, tem... Como que chama a gente? Lavanderia, obrigada, desculpa, esqueci o nome disso. Como que chama o quê? Sim, eles têm aquelas casas de lavanderia, né? Tem aqueles espaços com a máquina e a secadora para você usar, também é paga a parte, né? Sim. E isso também é uma característica específica dos value resorts. Não são todos os resorts da Disney que vão ter isso. Uhum. Sim. Tá. Mas eu acho que do All Stars é só isso, né? Sim. Acho que mais nada. Próximo. Vou falar do Pop Century. Um fofinho. O hotel mais cafona da Disney inteira. Eu gosto. Eu gosto. Porque assim, eu amo fazer essa crítica, principalmente a costume deles, é muito cafona. Aquele mas aí Animal Kingdom, né? É muito feio. Uma fala de costume feia, vai no Animal Kingdom. Eu não vou falar nada porque, assim, eu tive uma costume que não foi das mais bonitas, então... Tudo assim, os uniformes da Disney em geral não são as melhores, né? Assim, não é pra ninguém ficar bonito, então... Exato, não ajuda ninguém. Mas, tirando as zoeiras... Eu gosto bastante do Pop. O Pop foi o primeiro restaurante, o primeiro hotel que eu fiquei, o primeiro restaurante que eu fiquei, o primeiro hotel que eu fiquei. Ele é uma coisa meio de décadas, né? Então eles têm ele tem setores da década de 60, 70, 80, 90 e ele é tematizado. E ele é tematizado de acordo com a década, né? Então, tipo, anos 60 tem mais personagens antigos, anos 90, coisas mais novas, e ele é bem. Eu acho ele legal. Também como o. Aí ele fica no Hollywood, do lado do Hollywood Studios, né? Ele fica entre o Hollywood Studios e o Epcot. Eu nunca sei se ele é Epcot Area ou Hollywood Studios Area. Acho que é eles sempre falam Epcot Area, né? Para os hotéis, mas ele fica pertinho. Sim. Mas ele é mais perto do Hollywood Studios. Hollywood, ele é mais perto do Hollywood. Exato. E acho que é bem, assim, em relação a
coisas que ele oferece, ele é bem parecido com o All Stars, no geral, de opções de entretenimento e também de piscina, então também tá tudo incluso na sua estada. Sim. Na minha opinião, a food court dele, das opções que a gente vai dar, é a melhor, tá? Assim, no quesito culinária. Eu acho que eu acho que é porque não é menos pior, talvez, porque, de novo, pra mim... Então, novamente, o que eu disse, das 3 opções de hotel que a gente vai dar, entre eles, se tiver que escolher, eu prefiro a comida do pop. Sim. É porque comida de hotel, né, gente? A comida de, tipo, praça de alimentação geralmente não tende a ser, tipo, incrível. Acho que é mais... A gente fica mal acostumado, né, com as opções variadas que tem em parque. Mas não nem comparando ao parque, eu acho que comparando a mesmo qualquer fast food, assim, eu não sei. Eu acho que é tão, assim, a pizza é aquela pizza americana mesmo padrão, sem nada, a pizza de queijo é a massa com uma camada de queijo bem mais ou menos, né? Mas, sei lá, não sei. Não sei, é que assim, eu acho que quando as últimas vezes que eu fiquei, inclusive em 2019, do ano passado, tá tão longe, gente, o isolamento tá me afetando, eu já não sei mais. Sim. Então, são anos que a gente tá isolado, né? Exato. Eu ia falar, às vezes, até esse ano e você não se tocou. Né? A Disney tem trabalhado bastante em melhorar um pouco a qualidade dessa comida, porque é um feedback que eles recebem bastante mesmo, tá? De que quer melhorar a qualidade da comida desses lugares. Eles têm melhorado, sim, tá? Na minha opinião. Eles têm tentado, pelo menos, agradar um pouco mais e ouvir um pouco mais. Mas ainda assim, gente, comida de parque, de um modo geral, em um lugar é muito boa. Mas tá tudo bem. Na pior das hipóteses, pode passar no Walmart, todo mundo passa no Walmart, compra um monte de besteira para comer, compra um monte de coisa gostosa, na verdade, e aí faz um come lanche quando voltar do parque, ou então come de café da manhã, é maravilhoso. Sim. Mas uma coisa que a minha irmã, a gente sempre fez muito foi isso, entendeu? A gente ia no Walmart, comprava o pão que a gente gostava, os frios que a gente gostava e comia dentro do quarto, e tava de boa. Sim, justíssimo. E aquela coisa, né? Você vê que, tipo, o hotel é bom, porque a única coisa que a gente tem a reclamar do hotel é a comida. Tipo, então, teoricamente está incluso. Então, os quartos em si e toda a dinâmica do hotel é muito, muito de boa, é muito confortável. Uma coisa que, super limpo. Também eu descobri, por isso, na minha opinião, na minha experiência, eu achei que valeu a pena fazer, são as refillable mugs dos hotéis, isso é geral de toda a Disney. Cada hotel tem a sua, você compra uma canequinha souvenir e você tem direito de, durante a sua estada, não inclui os parques, mas eu achei que acabou compensando pelo tanto de líquido que no fim daí a gente acabava até consumindo, que era melhor. Sim, acho que vale bastante a pena. Eu sempre pego as mugzinhas também, porque é bom, né? Quando você tá, tipo, sei lá, café da manhã, você vai, pega coisa pra levar pro parque depois, e, tipo, ou você bebe, quem bebe refrigerante, enfim, ou suco. Eu não bebo, então. Eu pegava muita água e limonada, né? Tudo pra mim. Porque assim, não tem muito, por exemplo, como você preparar um café dentro do quarto, assim, né? De modo geral. Então, por exemplo, a gente acordava de manhã, daí eu tava arrumando as coisas, pegando as frutas que a gente ia comer, e minha irmã ia caminhando até a food court, pegava café para nós duas, e a gente tomava, depois na hora de sair a gente pegava tipo um chá gelado, alguma coisa assim para hidratar. Sim. Compensa, pelo tanto que a gente acaba consumindo. Sim. Com certeza, porque é aquela coisa, né? Você fica com o sentimento de apaguei, eu vou fazer. Vou beber tudo. Exato. Vou acabar com esse refrigerante todo esse food court. Uma coisa super legal que a Disney tem desenvolvido agora para quem está se hospedando nesses hotéis é oferecer você a opção de não ter o serviço de quarto todo diário dele, de todo dia da camareira entrar e limpar e arrumar o quarto, fazer a sua cama e trocar seu lixo e te dar a toalha nova. A Disney, eles desenvolveram uma coisa assim que, por exemplo, no seu check-in, eles perguntam se você quer o serviço de quarto ou se você não quer o serviço de quarto. Se você optar não ter, eles te dão um gift card para você consumir em dólares de volta pelo que seria o valor de ter a governanta, a camareira entrando no quarto. Sim. Então, assim, foi uma coisa que eu achei que super valeu a pena, porque, por exemplo, eu e minha irmã, a gente consegue, de modo geral, manter o quarto limpo,
Mas não quer dizer que a pessoa não entrava no quarto e tirava o lixo, ela só não arrumava a cama, ela só não, tipo, ela tem que, por lei, eles têm que entrar uma vez por dia no quarto mesmo para ver como que tá. Então, assim, ela ia e daí se a gente, por exemplo, precisa de mais papel higiênico, precisa de mais toalha, a gente ligava e pedia, eles levavam, não tinha cobrança nenhuma, mas no fim, tipo, a gente ficou em 2 hotéis diferentes, a gente ficou em 2, né, dos All Stars. Quando a gente fez a troca, a gente recebeu mais ou menos para uma semana em cada, uma faixa de $80, um gift card de $80 para cada uma semana com o serviço de quarto. Quase uma diária, né? É quase uma diária. Vale bastante a pena. Lá no Swan and Dolphin tinha isso também. E é bacana porque você pode usar em restaurantes da Disney, você pode usar em lembrancinha, e é isso. Você tá salvando também, ajudando a natureza para não gastar tanta água e, tipo, ser um pouco mais eco-friendly, né? Sim. Ai, que interessante. Não quer deixar que eles. E ainda assim, não quer dizer que eles não vão te deixar 100% na mão, né? Claro. Era só pedir que eles iam e não cobrava nada. Exato. E acho que, voltando um pouco pro pop, né, sobre a temática dele, não é dois. Né? A gente tá fazendo, sabe, a gente fala o hotel e a gente fala todos os benefícios de todos eles. É muita coisa, né? A gente tá lembrando. Já com a nossa doideira de podcast, acho que tá de boa. Mas o pop é bacana também, porque ele é muito temático, né, como vocês falaram, de terem as décadas, então as pessoas, tipo, amam, meus pais, tipo, amam ficar lá também por causa disso. Tipo, eu acho bonitinho. Tipo, eu falo que é cafona, mas é porque, tipo, é muito temático, sabe? É muito legal. Tipo, até os cast members, eles fazem várias dancinhas. É isso que eu ia falar, eles têm que dançar na recepção. Tipo, pagam vários micos. Mas, no geral, assim, eu acho que é um hotel super confortável também. É o que a gente tinha falado, né? Dependendo da época do ano, ele é um dos mais em conta da Disney. Ele pode até chegar a ser o mais barato. Então, vale a pena se você vê ele entre as suas opções na hora de planejar. Acho que super indico, assim, é um hotel bem completo também. Sim, eu gosto bastante do Pop. Ainda mais pela localização dele, né? Por ele estar perto de 2 parques logo, então isso já ajuda bastante também. Eu acho que a vantagem dele em relação ao All Stars, de maneira geral, é a localização, né? Não que a localização do All Stars seja ruim, mas ele é muito mais próximo, né? Então, para você ir ali pro Hollywood Studios ou pro Epcot é super rapidinho, né? Sim. Exato. Mas ao mesmo tempo, assim, uma vantagem do All Star em relação aos outros é que, como eles são 3, cada um tem o seu ônibus e fica mais fácil de ir e vir pros lugares. Tipo, tem mais opção. Seu ônibus não vai lotar tanto quanto os outros, por exemplo, se você for pesar nessa moeda. Não sei, porque, na verdade, eles fazem uma proporção de pessoas hospedadas versus ônibus, né? Então, eu não sei. Eles fazem, mas na prática, tipo, eu percebi que não é muito isso não, viu? Mas, enfim, tem várias... depende, assim, gente. O transporte é uma coisa que é complexa. Sim. Geralmente eles fazem por necessidade, né? Então é o que a gente vê muito. De, tipo, se eles verem que tem muita gente esperando no ponto de ônibus, eles vão, tipo, mandar um motorista que às vezes nem um motorista que talvez nem estivesse indo pra lá, vai buscar as pessoas. Sim. Isso também. Acho que agora a gente pode falar do último, né? Uma coisa interessante do Pop. Meio que novidade, né? Ele é um dos pontos de parada do Disney Skyliner, que é o meio de transporte novo da Disney também, né? Um teleférico, tipo teleférico. Isso, o teleférico da Disney que abriu no final do ano passado, bondinho. Ele, tipo, tem uma das paradas lá. É um dos poucos hotéis da Disney que tem uma parada. Eu acho que ele tem a parada, né? Exato. Então é interessante também porque é mais uma opção de transporte para você, além do ônibus que a gente tinha falado. Sim. E depois, um dos hotéis mais novos da Disney. É o World of Animation, né? O World of Animation, ele fica de frente ao Pop Century, na verdade. Eles são vizinhos. Sim. Meu amorzinho, gente, o Ort é tão lindo. Eu acho muito fofo, né? Eu adoro também. Os hotéis mais bonitos, assim, tipo, de decoração. Falando, ele é lindo mesmo. Sim, ele é todo inspirado nas animações, né, da Disney, então na recepção dele é todo, tipo, com fotos dos personagens como se fosse rascunho, então ele é super temático em relação a isso.
E por ser um dos mais novos, ele é um dos mais confortáveis também nos quartos, né? Eu acho, pelo menos pelo vídeo de fotos. Eu não fiquei nele, mas pelo que eu vejo. Eu fiquei, quando eu fui, eu fiquei porque ele também é tematizado, então ele é separado por temas, né? Então tem o Rei Leão, a Pequena Sereia, o Nemo. E eu fiquei no quarto do Nemo, com a temática do Nemo. Fofo. Uma coisa E que aí vale é muito fofo. Uma coisa que vale a pena falar, que é bem característico do Art, é que ele segue uma lógica de distribuição um pouco diferente dos outros hotéis, que, por exemplo, o Pop Century e o os All Stars, eles foram desenhados em que todos têm exatamente o mesmo tipo de quarto, os quartos são espelhos, eles são certinhos. O Art, ele se divide em 2 tipos de quarto. Ele tem um prédio, que é o prédio do Little Mermaid, que é o da Pequena Sereia, que é nesse mesmo formato como os quartos do Pop Century e do All Star, que é para 4 pessoas, quarto, banheiro, TV e um pedacinho ali para você pendurar suas roupas. Mas ele também tem mais da Family Suite, que é uma coisa que é uma novidade da Disney, que são o prédio do Rei Leão, do Carros, E do Nemo. Que é que ele acomoda mais gente. Maiores. E eles na verdade, ele é tipo uma sala, né? Que tem uma cama de casal, o sofá-cama, e ele tem um quarto, um outro quarto dentro, né? Então é tipo um mini apartamento, mini mesmo, mas aí você consegue ficar. Porque todos os outros têm esse padrão de ser 4 pessoas por quarto, né? O Art of Animation veio com isso de poder ser até 6 pessoas. Sim, e daí nesse caso, por causa disso, o valor varia um pouco mais dentro dele mesmo. Por exemplo, o prédio da Pequena Sereia tem um valor, o prédio do Carros tem outro, o do Rei Leão tem outro e o do Nemo tem outro. Normalmente, se eu não me engano, o do Nemo tende a ser o mais caro. Eu acho que depende do... É como todo outro hotel, né? Quanto mais gente no quarto, quanto maior, mais caro fica. Sim. Mas eu acho um hotel muito, muito fofo. Eu adorei, assim, a piscina tudo temática. Ainda eu acho que super legal deles é que eles têm aula de animação também, né? Então, no schedule, se você for no calendário deles, eles têm aula em determinado horário do dia para você aprender a fazer as animações. Então, eu adorei. É lindo mesmo. Sim, eu acho que é o próximo, assim, que eu quero dos values, é o próximo. Eu ia falar, o próximo. Mas vão ficar nos mais caros. Sim, eu acho que você tá indo com criancinha pequena, acho que de lúdico, assim, é um dos que atrai mais. Sim, com certeza. E ele, fora ele tem todas as vantagens que a gente falou, né, a mesma coisa dos outros, então é bem bacana também. Sim, então... E acho que isso tem que falar mais né, que na verdade a gente só vai mencionar ele porque não é muito público brasileiro, não é muito pra gente, assim, que é o Fort Wilderness Campground. Eu falei isso, eu sempre confundo o Fort Wilderness com o Wilderness Lodge com tudo mais, mas esse é o Fort Wilderness. Mas é o Fort Wilderness. E ele é o campsite, que ele é basicamente um estacionamento de trailer, né? Sim. Então... Ele tem essas 2 opções. Tipo, dentro dele, ele tem um negócio que chama o chalés. São quartos, são casinhas mesmo, que daí você não dorme. Mas ele não entra. Mas ele não entra muito na categoria de velho, né? Isso, as cabines, a gente vai falar deles no próximo podcast. Aguarda. Podcast. O campsite, a parte que é um estacionamento para trailer mesmo. Você para lá, enfim, é muito legal também. Ele é enorme, assim, interminável. Tem ônibus lá dentro para levar você para os lugares, de tão grande que é. Mas, assim, não é muito público brasileiro de novo, porque geralmente a gente não viaja com trailer, a gente não viaja com motorhome, né? Então. Não sei que seja a sua praia, daí vai ficar nele, gente, porque é barato ficar nele, tá? Porque você só tá pagando o metro quadrado do que vai ocupar o seu trailer daí. Em teoria, ele é o mais barato, né? E daí ele vai começar a partir de $49. Mas aí você precisa ter o seu trailer. Ou então, não sei. Ou você vai lá e só fica sentado na barraca. Você está pagando estacionamento, né? Praticamente. E claro, também todas as amenities, todas as coisas que estão ali na recepção, enfim. Mas você não está pagando por um quarto. Você tem que levar o seu quarto com você. Basicamente. Consegue.
Exato. E daí também, exatamente por ser diferente, nesse sentido, ele, por exemplo, ele não tem uma food court, tá, gente? Por bem dizer. Porque ele é um hotel que ele tem restaurantes, ele tem lugares em que você vai poder comer. Inclusive, tem um restaurante que a gente falou muito dele num podcast passado. Vai lá. Sim. Mas... Ele tem muita coisa para se fazer, né? De entretenimento. Ele tem muita coisa. Próximo ao Magic Kingdom, então você também consegue ver a queima dos fogos, por exemplo, fora do castelo. Ele nesse sentido, ele é um hotel bem localizado, bem legal. Mas ele fica ali do ladinho do Magic Kingdom. Ele deduz que se você tá ficando nele é porque você vai cozinhar a sua própria comida, então, tipo, não tem praça de alimentação. Tem um lugar que vende algumas coisas básicas, mas daí, né? Mas é interessante, eu acho que... Eu super ficaria. Se vocês puderem, assim, ficar, eu acho que eu também super ficaria, mas... Tentei convencer minha irmã a ficar uma vez, mas não deu muito certo. Apesar de que alugar um motorhome não é nada barato, né? Se for compensar, assim, enfim. Exato. Alugar um motorhome pra ficar uma noite ali não compensa, mas... Nunca se sabe se você estiver viajando nos Estados Unidos de motorhome. Né? E parar por ali tá super ótimo. indica, é perfeito. Inclusive, é o único estacionamento, né? De toda a propriedade Disney que você pode parar um motorhome. Você não pode parar o seu motorhome em tipo, nenhum outro lugar na Disney, se não for Fort Lauderdale. Exato. Sim. Também tem ônibus igual. A recepção deles, quando você entra com o motorhome, é um pedágio, não é uma recepção normal de hotel também. É mó legal. É bem particular, né? Tudo dele é bem particular, mas... o Fort Lauderdale, eu sempre falo que é a experiência mais americana, assim, que você pode, tipo, ver no hotel. É muito doido você ver as pessoas indo. As pessoas andando com carrinho de golfe, né? Sim. É bizarro, assim, é bem ele isso mesmo. Ele tem um sistema de ônibus dentro dele mesmo, exatamente porque ele é tão extenso, tão grande. Sim. Ele tem mais uma piscina. Ele tem Você pode andar a cavalo lá, ele tem o horseback riding, então você consegue pagar a parte, né? Você consegue pagar e andar de cavalo, então tem várias opções. E é isso, né? Acho que é isso. E se lembra de mais alguma coisa para falar? Fora tudo, que é muita coisa, né? Que é bastante informação. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente meio que cobriu tudo em relação aos benefícios. É aquilo, tipo, a gente quer deixar vocês cientes que é um pouco mais caro do que um hotel econômico normal, né? Que você vai ver em Orlando. Porém, tem todos os benefícios de ser um hotel econômico da Disney, né? Que vem com isso que a gente mencionou. Aquela coisa, você avalia, por exemplo, se você parar para ver o custo-benefício de alugar o carro, pagar o seguro do carro, pagar o combustível do carro e pagar o estacionamento do carro. Sim, às vezes compensa mais ficar no hotel. No hotel da Disney, acaba ficando elas por elas, entendeu? Então, assim... mas isso também pensando... Tem isso... Mas eu acho que isso pensando muito em só ficar na Disney, né? Porque se você pensar assim, se tiver outros parques, ir para Universal, para Outlet, e você ficar mais, depende, tem que colocar tudo isso na balança, né? E só pensando, tipo, Disney. Mas... mas, por exemplo, eu faço isso e dá, entendeu? E não dá errado, não atrapalha tanto, porque daí a gente usa um Uber ou outro, um Lyft ou outro. Mas não sei, porque tem pessoas que também não vão ficar todos os dias no parque, enfim, tem N questões, aí acho que tem que muito avaliar a sua viagem, né, de maneira geral. Tipo, o que você vai fazer, o que você planeja fazer, se só for muito mais Disney ou fazer outras coisas. Exato, com certeza. Mas acho que é isso, né, gente? Nos próximos capítulos, a gente vai falar dos outros. Isso. Então, obrigada por ter ouvido a gente até agora. Aquele clássico, segue lá a gente nas redes sociais, no @DreamMateBrasil e no nosso blog, dreammatebrasil.com/blog, e no Facebook, Dream Mate Brasil, e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau. Tchau, até.